Olá, está começando mais um ACS na TV, que recebe hoje Rogério Conde, diretor da Ingeterpa Construções e Participações e diretor financeiro da Associação Comercial de Santos. Seja muito bem-vindo, Rogério. É um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, Júlia. Prazer é meu. Rogério, a Ingeterpa é uma empresa com mais de 50 anos de história e é uma linda história que foi criada pelo seu pai, com seus 3 irmãos também. Nós gostaríamos que você contasse um pouquinho da história da empresa. Não, bacana, realmente. A Ingeterpa tem uma história, uma trajetória bacana que de alguma forma se confunde com a trajetória profissional do meu pai, né? São 53 anos agora. Mais de 850 obras entregues ao longo desses 153 anos. Eu posso afirmar com certeza que a empresa ajudou a construir, né, a história também da cidade, da região, né, nesse tempo todo. Uma empresa que tem o DNA voltado a obras de infraestrutura, né? Acho que 80% do nosso acervo foi conquistado através de obras realizadas de infraestrutura, obras de arte, pavimentação, muita obra principalmente para órgãos públicos. Rogério, quais foram as principais obras e os principais marcos durante essa história? Você pode pontuar alguns para a gente? São muitos. A gente tem uma história bacana desde lá de trás, acompanhando meu pai. Início, por exemplo, eu era muito jovem, eu acompanhei ele quando teve a retirada dos trilhos de bonde na Avenida da Praia. Para você ver, eu era muito pequeno, mas eu ia junto. Obras em Cubatão, obras de infraestrutura, principalmente para os acessos das indústrias do polo petroquímico. Muita coisa, alguns prédios que nós construímos, foi muito bacana. Eu, com 17 anos, mais ou menos, um pouco antes da faculdade, participei ativamente de um prédio na Rua Paraná, que a gente fez, e eu ficava acompanhando o dia a dia, comecei acompanhando essa obra o dia a dia. Recentemente nós terminamos o hospital da Unimed. São tantas obras aqui que, se a gente falar... A gente fica o programa inteiro. Mas é uma história muito bacana, uma história de competência. Hoje eu tenho muito orgulho de conversar principalmente com os profissionais das prefeituras e tudo, que reconhecem a nossa empresa como uma empresa que faz uma entrega adequada, né? Hoje mesmo nós temos, acho que, 2 obras com a Prefeitura de Santos em andamento, e há poucos dias mesmo eu tive esse reconhecimento dizendo: olha, realmente as obras de vocês são diferenciadas. Então isso é muito bacana, e eu acho que isso é o legado que fica, e é assim que a gente quer continuar. Eu espero que meus filhos entrem na empresa também e deem continuidade, assim como eu e meus irmãos temos feito ao longo dos últimos anos. Perfeito. E, Rogério, a construção civil, ela vem se modernizando a cada dia, principalmente agora com a tecnologia também. Existe um novo modelo de negócio que está em alta hoje na construção civil? Algumas novidades que estão chegando para você contar para a gente? Tem muita coisa, assim, não só de tecnologia, de modo construtivo, como também de opções, né? A gente tem trabalhado muito agora na modalidade de BTS, por exemplo, que é uma modalidade em que você trabalha por terceiro, mas você detecta a necessidade do cliente, você adquire o imóvel, desenvolve o projeto a 4 mãos, né, junto com o cliente, executa toda a obra e entrega para ele pronto, só para ele cortar a fita da inauguração. Então, uma sede de uma empresa, uma clínica, um comércio, qualquer que seja ele, mesmo equipamento de saúde. Então, isso é uma modalidade que vem acontecendo bastante. Hoje a gente está se dedicando bastante a isso. E fora isso também, muita tecnologia na construção, né? Obras mais limpas agora. O cliente está muito exigente, não só de alto padrão, mas de imóveis populares também.
Hoje está muito mais difícil. Na construção civil, na obra pública, por exemplo, está um pouco mais difícil, porque os orçamentos são muito apertados, né? O gestor público normalmente não tem muito recurso no Brasil, infelizmente, sobra muito pouco para ele investir em obras de infraestrutura, então é tudo muito contadinho, então isso é um problema. A gente também passou por um período complicado com aquela questão da Lava Jato e tudo, as grandes empreiteiras nacionais se envolveram em esquemas de corrupção, isso tudo. Isso acabou, de alguma forma, sujando um pouco. As pessoas levam para, né, comparam todo mundo por baixo, né? Acha que todo mundo... Então, se fala que você é empreiteiro. Antigamente era um orgulho, né? Você falava, eu sou empreiteiro. Hoje se fala que você é empreiteiro, o cara já olha, empreiteiro de obra pública. Mas não é assim, isso foi numa esfera muito grande, obras no exterior e tudo. O importante é que o dia a dia aqui está fazendo, né, um equipamento para a prefeitura, para o Estado, para o governo do Estado. As coisas funcionam, a lei de licitação era muito rígida e funciona hoje de uma forma bem diferente. E, Rogério, como você vê hoje as novas perspectivas da construção civil daqui para frente? Eu acho que a gente tem um déficit habitacional muito grande, né, no país. A gente tem um déficit também de obras de infraestrutura, obras estruturantes. Então, não pode parar. A construção civil não para. Ela é a grande mola propulsora da economia. Ela gera empregos diretos em grande quantidade. Enfim, a construção civil, acho que qualquer país que almeja o desenvolvimento, ele investe em construção civil, porque de todas as modalidades, não só pelo déficit, né, que a gente tem habitacional, que é um fato, e a nossa região a mesma coisa, mas de obras de infraestrutura também, né, obras rodoviárias, ferroviárias, equipamentos de saúde, de educação. A gente tem, né, a sociedade ela é dinâmica, mutante, e cada vez mais a gente tem uma população ávida por serviços, né? Perfeito, muito obrigada, Rogério. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o segundo bloco. Olá, estamos de volta com o nosso convidado super especial, Rogério Conde, da Ingeterpa, que também é diretor financeiro da Associação Comercial de Santos. Antes de voltarmos com a entrevista, tem um recado especial para você que nos assiste. Estão abertas as inscrições para o curso de classificação e degustação de café da ACS. No curso mais tradicional do país, o aluno aprenderá sobre a história do café, aspectos agronômicos, preparo da lavoura, método de colheita, armazenagem, classificação do café, entre outros assuntos. Ao todo, são 40 horas de duração, sendo 20 horas teóricas no formato online, facilitando e poupando o tempo dos inscritos. E as outras 20 horas presenciais com muita prática sobre classificação, torra e degustação da bebida. Corra, as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.acs.org.br/academy. Associados têm valor especial e podem procurar por Fernanda Marquéria no telefone 3212-8200, ramal 247, ou pelo e-mail academy@acs.org.br.
Rogério, nós estávamos falando antes da construção civil e agora também vale falar sobre a parte da imobiliária, né? Tanto da parte comercial quanto residencial. É um caminho que também está em alta. Como que funciona esse mercado? Não, está sempre em alta, né? O que a gente vinha conversando no bloco anterior. Esse déficit habitacional, tudo, ele precisa ser suprido. Então, as construtoras continuam. O grande segredo nisso é você ter linhas de crédito. Então, depende muito, né, do governo, do perfil que os gestores públicos, principalmente o presidente da República, a atenção que ele dá para essa área. Porque se ele força para que as instituições financeiras deem um crédito que seja, né, de fácil acesso para a população, a construção civil na questão habitacional, ela deslancha. Quando dificulta por uma questão de crise ou por algum outro motivo que essas linhas de crédito são mais difíceis do interessado ter acesso, aí você diminui um pouco. Então, funciona conforme, porque dificilmente hoje alguém compra um imóvel para residência à vista, né, tirando uma população, uma parcela pequena da população, mas a grande, maciça maioria é através de financiamento. Então, se você tem acesso a um crédito fácil, esse mercado se desenvolve mais, menos retrai um pouco. E agora que nós falamos sobre a parte da construção civil, vale também falar sobre a sua função na Associação Comercial de Santos, que é diretor financeiro. Nós gostaríamos de entender como funciona as suas atribuições e também se as duas empresas acabam se encontrando. Não se encontrando na questão de fazer trabalho juntos, mas a sua experiência quanto às duas também. Eu não tenho dúvida. Primeiro dizer que tem sido, né, uma satisfação, um prazer e uma honra fazer parte dessa instituição, né, com mais de 150 anos de história, né, e assim, eu brinco sempre, eu até brinco com o presidente e falo, olha, existem quatro cargos importantes na cidade, os mais importantes da cidade, né? O prefeito, o provedor da Santa Casa, o presidente do Santos Futebol Clube e o presidente da Associação Comercial de Santos. São as quatro colocações mais importantes da cidade. Então, é uma honra estar fazendo parte dessa equipe. Eu entrei na Associação Comercial na época pedindo muito para o presidente da época para que fosse formada a Câmara Setorial da Construção Civil, né? E a gente conseguiu fazer isso, aí eu ingressei na associação, vim participando ativamente, até que na gestão final do Roberto Santini foi indicado o Mauro para presidente, e ele me fez o convite de estar participando da equipe, e eu não pensei duas vezes, porque eu tenho muito apreço, muito carinho e muito respeito pela instituição. Acho que realmente a Associação Comercial de Santos é a casa do empresário, né? Diferente de outras associações comerciais que têm, né, esse lado mais voltado para o comércio mesmo. A nossa ela é diferente, a de Santos, porque ela abrange vários segmentos da economia e os principais articuladores estão dentro da associação, né, os CEOs das maiores companhias. Então é muito importante. O rumo que a associação dá, o apoio que ela dá para a prefeitura, eu acho que fazem a diferença, ajudam a impactar na vida dos santistas. Então é um prazer muito grande. E uma responsabilidade maior de ser o diretor financeiro, de ser o tesoureiro da casa. Eu acho que é uma função que requer uma atenção muito grande. E eu acho que nós estamos tendo, na minha leitura, muito sucesso, né? A gente tem mantido as contas em dia, fazendo investimentos, modernizando. Eu acho que a associação, a entidade hoje está em sintonia com a modernidade, com as práticas de governança
principais, né? Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho, mesmo com os recursos da casa, que não são, né, que a gente praticamente não mexe, mas a gente faz com que dê um rendimento que propicie que a gente mantenha um padrão, uma excelência dentro da instituição. Então, a gente vem trabalhando bastante. Eu destaco aqui também uma iniciativa nossa de ter um departamento comercial muito proativo. Então, isso faz com que os recursos da casa continuem, né, sendo renovados, a entrega para o associado seja reconhecida. Então, eu estou muito contente. E eu acho que a minha experiência como gestor, né, como empresário dentro, né, de uma empresa significativa, de um porte médio, anos, né, com muitos funcionários. Então, eu acho que essa experiência que eu adquiri, eu acho que levo para a associação e também estou aprendendo na associação todo dia, porque na iniciativa privada, né, você faz da forma como você entende melhor, acertando ou errando, mas a decisão é praticamente só sua, né? Uma decisão unilateral. E na associação não, a gente precisa ouvir os representantes dos outros segmentos econômicos, entender o porquê, às vezes, de uma mudança, né, na ação, no norte da ação. Então, tá sendo muito bacana e eu acho que eu fico muito à vontade, porque eu acho que o maior patrimônio da associação comercial é a sua credibilidade. E é esse patrimônio que a gente procura construir dentro da nossa empresa privada. Então, eu acho que essa afinidade ideológica deu muito bem e eu fico muito à vontade com os meus pares dentro da diretoria, porque eu acredito que eles têm esse mesmo pensamento, de que o patrimônio moral, né, a credibilidade de uma instituição que teve tantos atores importantes políticos na cidade, grandes empresários, grandes gestores que já passaram ao longo de 150 anos, a gente precisa, né, manter a régua lá em cima, né? Muito obrigada, Rogério. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Rogério Conde, que é diretor financeiro da Associação Comercial de Santos, e nós estávamos falando realmente sobre essa parte, né? Sobre tudo que vem acontecendo na Associação Comercial de Santos e sobre o seu trabalho e as suas atribuições. E agora, uma pergunta que não quer calar é o que os novos associados podem esperar para 2023? A gente pode dizer que a associação tem passado por um novo momento, de novas estruturas. Então, deixo essa pergunta para você. Não, é verdade. Realmente novas estruturas. A palavra certa é essa mesmo. A gente tem investido muito na modernidade e essa diretoria entende que a gente precisa estar em sintonia com o mercado e com a sociedade. Então, a gente tem investido muito em recursos de tecnologia, a CS+, a CS Academy, no nosso site, né? Então, você pode hoje, você tem a oportunidade de oferecer para os seus colaboradores, para o associado, oferecer para os seus colaboradores uma série de cursos. São mais de 1.000 cursos online, com mais de 42 categorias diferentes. Exatamente. Então, entrar no site, procurar, a gente continua mantendo, né? A gente olha para o futuro sem esquecer do passado. Então, a gente dá muito valor ainda para a questão do café, a importância que o café teve e tem dentro da associação. Então, o curso de café, vamos começar mais uma turma muito em breve. Ele continua pujante, continua em alta, sendo reconhecido internacionalmente. Então, eu acho que o associado tem percebido que a entrega está cada vez melhor. E a gente também não pode esquecer que nós estamos inseridos no centro histórico da cidade.
Então, o centro histórico hoje está degradado, né, está com muitos problemas e existe todo um movimento da prefeitura, um movimento de outras instituições para resgatar o centro e nós, como estamos nossa sede é lá, a gente conseguiu, né, a gente está colaborando junto, fizemos uma grande intervenção, uma reforma muito bacana no prédio da biblioteca, que é anexo à nossa sede, reformamos inteiro, fizemos uma parceria com a prefeitura levou o Invest Centro e o Alegra Centro para lá, na calçada, no nível da calçada, então fica fácil para aquele interessado o empreendedor, o interessado em desenvolver algum comércio ou restaurar alguma edificação, ter o auxílio da prefeitura, ter o auxílio dos órgãos que podem fomentar algum investimento financeiro ali, alguma coisa, abrir portas. Então, eu acho que isso é um ponto também bacana, bem positivo, que a gente está trabalhando. E é isso, é procurar se manter atual, né? Entender que o associado hoje não quer só um local bonito para ele ir lá se reunir, ele quer entrega e a gente está procurando dar essa entrega. Hoje as câmaras setoriais, cada uma, a gente tem uma relação muito próxima com os presidentes de todas as câmaras setoriais. Então, cada segmento econômico que eventualmente tem algum problema, a gente faz o link com o órgão competente, quer seja ele ligado ao governo do estado, à prefeitura. Então, a gente procura auxiliar, a desatar esses nós que são normais no dia a dia de cada segmento, ora é na saúde, ora é no ensino, ora é na navegação, petróleo e gás, enfim, em tudo. A gente procura fazer esse link usando justamente aquele patrimônio da entidade que é a credibilidade, né? As instituições e os gestores públicos recebem a gente porque sabem que se é um pedido nosso, a demanda é pertinente, nós não vamos, né, não tem pelo em ovo, nada. A gente realmente leva algum problema que precisa ser debatido e precisa ser resolvido, porque de alguma forma está afetando algum segmento importante da economia. Rogério, e é importante porque você comentou sobre a parte do Invest Centro e do Alegra, que a inauguração foi há pouco tempo, Isso. E até aproveitar esse gancho que você fala da relação com a prefeitura. Você representa a ACS em alguns conselhos municipais, certo? Isso. Quais são eles? E já aproveito e pergunto a importância de fazer parte desses conselhos. É muito importante, é muito importante. Requer tempo, né? A gente se doa, mas quando a gente assume o compromisso, né, compromisso assumido é uma questão de responsabilidade. A gente está representando, né, todos esses segmentos que a gente conversou. A Associação Comercial tem assento nos principais conselhos municipais e alguns estaduais. E eu, particularmente, represento a associação no CMDU, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que eu reputo como o principal conselho da cidade, porque tudo passa por lá, todo desenvolvimento, cada iniciativa de desenvolvimento da prefeitura e adequação de legislação passa pelo CMDU, a gente analisa antes, então eu represento, ontem mesmo nós tivemos uma reunião, várias outras entidades, tanto da sociedade civil como dos órgãos da prefeitura participam. Os debates são, às vezes, até acalorados, mas importantíssimos. Então, eu defendo né, a visão do empresário dentro desse conselho e também o CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, né, que também é outro órgão importantíssimo, conselho importantíssimo, porque nós vivemos numa cidade histórica, a gente não pode negar e a gente precisa conciliar o desenvolvimento com a preservação. Então, a gente precisa ficar muito esperto, porque
né, dentro do conselho, eu espero ter uma palavra talvez chula, mas a gente precisa ficar muito ligado, porque nem todo prédio ou edificação velha tem valor histórico. Então a gente não pode engessar também o desenvolvimento da cidade, mas aqueles prédios que realmente possuem algum valor histórico, que em algum momento foi importante para a formação da nossa cidade, para a formação cultural da nossa cidade, a gente precisa preservar, precisa trazer elementos que deem condição para que o prédio seja preservado, quer seja ele financeiro, quer seja ele de estrutura mesmo. Então, é outro conselho importante e agora, principalmente, como eu disse antes, com esse viés de desenvolvimento do centro histórico, de resgate do centro histórico, eu acho que é um conselho também importante do qual eu represento também e sempre procurando, né, onde eu falo pela entidade, trazer, né, manter o protagonismo, né? Eu acho que a associação comercial ela precisa manter o protagonismo. É uma entidade que sempre foi protagonista e a gente quer que esse protagonismo se perpetue. Rogério, só para finalizarmos agora, uma última mensagem para os associados da Associação Comercial de Santos. Olha, dizer que vocês fazem parte de uma estrutura fantástica, de uma casa com uma história, né, que desde do Império é reconhecida como a casa do empresário. Então você, principalmente, que é empresário, que quer contribuir para o desenvolvimento da sua cidade, faça uma aproximação cada vez maior. Se você já é sócio, procure participar mais, dê sua contribuição. Se você não vai fazer uma visita, vai nos visitar, vamos conversar mais sobre o segmento econômico que você atua, vamos ver de que forma você pode contribuir. E a gente é uma troca, né? A gente, né, ser empresário no país é uma construção diária. Sim. E a associação está lá para auxiliar essa construção. Muito obrigada por essa participação, Rogério. Em nome da Associação Comercial de Santos, nós te agradecemos muito. Não, eu que agradeço e espero que todo mundo aproveite, atenda meu convite, participe da associação e fico à disposição para qualquer outra oportunidade que você queira que eu esteja presente. Muito obrigada. E muito obrigada a você que assistiu esse programa também. Nós esperamos você no próximo. Até mais.